Quero muito agora convidar o meu irmão, pastor Alexandre Mineiro, por favor, toma aqui lugar. Vamos aplaudir a Deus pela vida do servo do Senhor. Eu tenho tantos amigos que eu quero caminhar e viver e até a eternidade. E eu sei que o Senhor tem promovido esses bons encontros nesse tempo. E o pastor Alexandre tem sido essa pessoa que tem sido referência de homem, de pai, de pastor, de ministro de Deus. Eu quero muito que você receba nessa hora o querido pastor Alexandre com muito entusiasmo para aquilo que nós viveremos a partir de agora. É um tempo de mergulho, é um tempo de alinhamento e um tempo de preparo para aquilo que Deus vai fazer através de nós. Amém ou não amém? Está contigo, irmão. Glória a Deus, gente. Estava sonhando em vir aqui. Saulo que sempre vai lá. Glória a Deus. Saulo sempre está lá no Rio, em Teresópolis. Mas graças a Deus estamos aqui. E Deus tem algo especial para nós. Tende suas mãos para cá. Você que precisa de uma direção de Deus, de uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, ore por esse momento, ore pela minha vida. Libere uma palavra de Deus sobre a minha vida, para que a voz do Espírito Santo possa ser ouvida por nós, por cada um de nós. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Já estamos desfrutando de tempos tão agradáveis, tão preciosos na Tua presença. Sentimos a liberação do céu sobre nós nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Nós oramos para que a voz do Teu Espírito se ouça nesse lugar, para que a Tua palavra venha como semente, Pai, férteis, Pai, cair no nosso coração, possa germinar. Nós oramos para que as perguntas que ainda não têm respostas, que estão dentro de nós, as direções que precisamos, Pai, a voz que precisamos ouvir, aquilo que precisamos ser direcionados e alinhados pelos céus. Espírito de Deus, o Senhor é poderoso para falar com cada um de nós. O Senhor tem as direções e as respostas que precisamos. O Senhor tem tudo aquilo que nós necessitamos. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você ganhou um livro, Liderança em Comum. Aleluia. E esse livro é a soma de tantas coisas, de estudos, de vivência, de experiências. Eu lancei esse livro em dezembro do ano passado, na igreja lá em Teresópolis e em outros lugares. E são 100 devocionais com princípios de liderança. Nem todos os princípios de liderança que a gente obtém e aprende, princípios corporativos, princípios de negócios, nem todos os princípios você pode aplicar em ministérios e em algumas áreas da vida, mas todos os princípios bíblicos acerca de liderança, você pode aplicá-los em qualquer área da sua vida que você vai ter sucesso. O tema da mensagem de hoje é o poder da liderança. Liderança é algo fundamental para que alguém cresça, desenvolva, progrida, tenha progresso na sua história, na sua vida, nos seus negócios, na sua intelectualidade, na sua espiritualidade. E quando você deseja assumir um posicionamento de liderança e realmente crescer e viver algumas coisas novas, toda vez que você assume um posicionamento assim, pode ter certeza que você pode estar caminhando em direção a problemas. Como assim, pastor? Você não pode querer crescer e não enfrentar problemas. Você não pode querer prosperar, progredir, ter sucesso, não somente financeiro, mas em áreas da vida, e não enfrentar problemas, e não enfrentar resistências. Você não pode, porque eles estão aí, os problemas estão no meio do caminho, e eles estão aí para serem resolvidos. Algumas pessoas podem achar, mas eu não sou líder, eu não lidero na igreja, eu não lidero no meu trabalho, eu só trabalho, eu não lidero nada, liderança não tem nada a ver comigo. É um engano, porque cada um de nós é um líder. Você lidera a sua casa, você lidera seus filhos, você lidera o seu dinheiro, você lidera a sua agenda, você lidera as suas horas, você lidera seus dias, você lidera seus... Todas essas coisas, querendo ou não, você precisa aplicar princípios de liderança. E quando você aplica esses princípios, você tem mais sucesso. Isso é certo. Todos somos líderes. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Tem um texto onde Deus fala com Moisés e Deus diz assim:
Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus conversando com Moisés. Moisés, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Deus estava querendo dizer: Moisés, eu não estou formando, eu não arranquei vocês do Egito, eu não redimi e resgatei vocês para formar um reino de seguidores, um monte de gente que anda atrás de você. Eu falo com você, você fala com eles e eles obedecem aquilo. Não. A minha intenção é formar um reino de sacerdotes. O apóstolo Pedro, na carta de Pedro, na sua carta, ele vai pegar esse mesmo texto e vai trazer mais luz e vai dizer: vós sois geração eleita, povo separado de Deus, nação santa, sacerdócio, uma nação de sacerdotes. Todo cristão precisa entender que todo cristão é um líder, querendo ou não, porque é um reino de sacerdotes. O que fizemos quando entregamos as nossas ofertas e devolvemos os nossos dízimos, o que nós estamos fazendo é cumprindo é mais do que uma ordenança. Nós estamos agindo de acordo com as nossas responsabilidades. Por quê? Porque no reino de Deus, cada um tem as suas responsabilidades. Por exemplo, a obra dessa igreja é responsabilidade de quem? Nossa. A visão Deus vai dar, a direção Deus vai dar, mas nós seremos igreja se não tiver nada disso, se estivéssemos lá na rua, reunidos e pregando, e seríamos igreja. Porque a igreja é uma coisa, o prédio é outra coisa. Não é um prédio que faz a igreja, é a igreja que faz um prédio. Então no reino de Deus todos têm as suas responsabilidades. Deus tem as responsabilidades dele e ele arca com as suas responsabilidades. Os anjos têm as responsabilidades dele e nós temos as nossas. Por isso é um reino de pessoas responsáveis, que entendem quem são, entendem quais os princípios que precisam seguir e o que precisam exatamente fazer. Um reino de sacerdotes. E liderança é assim: à medida que você cresce, a hora que você assume um posicionamento, eu vou estudar mais, eu vou desenvolver mais, eu vou crescer mais, eu vou prosperar, eu vou me capacitar. À medida que você assume um posicionamento para crescer, e à medida que você cresce, desenvolve, prospera, progride, a pressão aumenta. Quantos já enfrentaram isso? Você começou a crescer, começou a vislumbrar outras coisas, começou a desenvolver, progredir, a pressão aumenta. Quantos enfrentaram isso? A pressão aumenta, você assume um posicionamento de crescer, a pressão aumenta, mas tem um detalhe: as oportunidades também aumentam, os acessos também aumentam, as probabilidades das coisas que Deus pode realizar também são maiores. Às vezes você enfrenta as lutas, e algumas lutas podem ser proporcionais ao tamanho das portas que Deus deseja abrir para você. Um exemplo: uma mulher não pode achar que vai dar à luz a um filho e não vai vomitar nos primeiros meses. Tem alguma mulher grávida aqui? Tem alguém grávida? Quantos meses, minha irmã? 5 meses, vomitou já? Bastante ou pouco? Mas vomitou, ficou enjoada. Com 5 meses você já fica desconfortável para dormir? Já perde noites de sono? Mais ou menos, mas já perde, né? E já fica agitada, os seus hormônios, já fica agitada por dentro, aí fica inquieta, e no bom sentido da palavra, perde até um pouco da paz, assim. Uma mulher não pode querer engravidar e dar à luz a um filho e achar que a barriga dela não vai crescer, que os seus pés não vão inchar, que os seus joelhos, que ela não vai passar por esses processos. Ela não pode achar que vai dar à luz a um filho e vai ter todas as noites de sono tranquilamente, não vai sentir dores, não vai sentir incômodos, não vai vomitar, e não vai estar com 8 ou 9 meses andando, remando para lá e para cá, sentando com muita dificuldade, levantando com dificuldade. Ela não pode achar que essas coisas não vão acontecer, porque essas coisas fazem parte do processo que vai levar até ao final da gestação. Essas coisas acompanham o processo, e não dá para querer a promessa sem passar pelo processo. Eu vou abrir uma aspas, vamos lá. Uma criança, o que está no seu ventre, minha irmã, como é que é seu nome? Ana Clara. O que está...
Tainara, o que está no seu ventre é uma criança, e é uma coisa boa. E uma criança no ventre de uma mulher é um futuro. Porém, uma coisa boa que te faz vomitar, uma coisa boa que pode tirar suas noites de sono, uma coisa boa que pode te deixar com dores, uma coisa boa que pode deixar agitada e, no bom sentido assim, tirar até a sua paz, te deixar irritada, te deixar agitada, mexer com você, com seu temperamento, mas continua sendo uma coisa boa. Nós precisamos entender que o nosso futuro não começa fora de nós, o nosso futuro começa dentro de nós. Pastor, transforma isso em um texto para eu entender de uma maneira melhor. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A fonte é uma nascente, seu coração é uma nascente. O seu futuro não começa fora de você, o seu futuro começa dentro de você. Então, de certa forma, precisamos entender uma coisa: o seu futuro precisa tirar o seu sono, o seu futuro precisa te incomodar, teu futuro precisa arrancar você mais cedo da cama, teu futuro precisa dar dor nas costas se for preciso, teu futuro precisa fazer você acordar mais cedo, dormir mais tarde, ficar incomodado. Por quê? Porque uma criança que dá dores nas costas, que faz uma mãe vomitar, uma criança que faz com que a mãe fique agitada, perca até a paz, perca a noite de sono, tudo isso acontece porque ela está crescendo ali dentro, ela está desenvolvendo ali dentro, ela está dando sinais. A mãe está sentindo dores, ela está embichando, ela não está deixando a mãe dormir, e ao mesmo tempo ela está passando uma mensagem: se liga, eu estou crescendo aqui dentro, e já já eu vou me manifestar do lado de fora, já já eu vou sair. Coloque a mão no seu coração. As mulheres do seu ventre têm um futuro crescendo dentro de você. De maneira profética, eu quero liberar sobre a tua vida que teu futuro cresça, desenvolva, e no melhor sentido da palavra, que ele até te incomode, te tire mais cedo da cama, te tire até o teu sono, mas você vai ver que valeu a pena. Uma mulher tem filhos, e às vezes algumas mulheres 3 meses depois engravidam de novo. Ela passa por toda aquela, não é um sofrimento, mas ela passa por todo aquele processo, e mesmo assim ela engravida, porque a alegria da promessa cumprida faz ver que valeu a pena. E por isso ela não esquece o que passou, mas ela é capaz de dizer: eu passo por tudo de novo, para ter uma bênção como essa novamente. Em alguns momentos da vida, problemas podem ser apenas testes e uma forma de treinamento para coisas maiores. Em algum tempo de liderança eu já aprendi algumas coisas. Pessoas que crescem são pessoas que têm algumas características, e pessoas que crescem são pessoas que não se intimidam com o próximo nível. São pessoas que estão dispostas a subir os degraus que a vida apresenta. São pessoas que estão eu defendo uma tese, vamos dizer assim. Defendo uma tese que um cristão não pode viver 1 segundo sequer da sua vida sem um desafio pela frente. Você está sem desafio? Está sem algo que desafie você? Te tire um pouco do conforto? Sabe um conselho? Arruma uma treta, um problema para você, no bom sentido da palavra. Arruma um desafio, alguma coisa que vai tirar teu sono, que vai te deixar incomodado, que vai te fazer estudar mais, que vai te fazer crescer mais, que vai te fazer orar mais, que vai te fazer buscar mais. Israel chegou na beira do mar. Parece que eles chegaram num beco sem saída, e o interessante é que Faraó veio atrás. Mas se você vai no texto, você vai ver que Deus foi lá, tocou em Faraó e disse: Faraó, vai atrás deles. Mas como assim? Deus mandou o Faraó atrás do povo? Sim. Deus provoca Faraó para Faraó provocar o povo, para o povo tomar enfim coragem e fazer o que precisa ser feito. Porque se não tivesse Faraó vindo, talvez eles ficassem fazendo churrasquinho na beira daquele mar, porque não tinha desafio nenhum. Então Deus bota Faraó atrás dele e diz para Moisés: Moisés, entra, toca nas águas, rapaz, e entra mar adentro, perca esse medo. Então ele olha para trás, não tem saída, a única saída é acreditar em Deus. Cuidado,
para você não ficar querendo fazer churrasquinho na beira da praia e Deus ter que mandar um faraó atrás de você, para enfim você se posicionar e fazer o que tem que ser feito. Pessoas que crescem e exercem uma boa liderança são pessoas que sabem lidar com a angústia, sabem exercer domínio sobre as suas emoções. Nesse livro que você vai ler tem um capítulo que diz assim: talento não é tudo. Porque o talento pode levar algumas pessoas a determinados lugares, e lugares altos. Porém existem duas coisas que podem atrapalhar e impedir que pessoas talentosas cresçam, ou que aquelas que cresceram retrocedam e caiam do lugar onde estiveram e voltem para o final da fila. Uma delas é o desequilíbrio emocional e a outra é o desvio de conduta, falha no caráter. Essas duas coisas podem impedir que pessoas talentosas cresçam, ou podem fazer com que elas voltem para o lugar onde estavam e perca tudo aquilo que conquistou por causa do seu talento. Porque talento nem sempre é tudo. Ele pode te levar a algum lugar, mas o que vai te sustentar lá é outra coisa. Pessoas que crescem são pessoas que sabem lidar com a pressão. Elas não explodem facilmente. Você sabia que a coisa certa dita na hora errada dá errado, não dá certo? E às vezes muita gente acha: eu estou fazendo certo, eu falei a coisa certa, eu tinha razão. Não tinha, porque você disse o certo, mas na hora errada. Muitos pais pegam seus filhos e os filhos não obedecem, os filhos não se consertam, porque na verdade eles acham que estão consertando, e eles falam com os filhos, e eles falam com os filhos nas horas erradas, talvez, em vez de consertar e corrigir aquilo que ele disse, fere, machuca, porque a coisa certa, dita na hora errada, não dá certo. Pessoas que crescem sabem lidar com a pressão e não explodem facilmente, controlam as suas emoções, têm domínio sobre as suas emoções. Pessoas que crescem sabem lidar com a oposição, são capazes de resistir a um nível de estresse alto às vezes, e mesmo assim elas não quebram, elas não partem, elas não caem, desmoronam, se esfarelam. Elas sabem, como assim elas sabem lidar com a oposição? Uma coisa que você precisa aprender: nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai confiar em você, nem todo mundo vai acreditar em você, nem todo mundo vai te amar, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai investir em você. E sabe de uma coisa? Está tudo bem, está tudo bem com isso. E nós precisamos aprender a lidar com a oposição. Neemias estava construindo muros da cidade, restaurando os muros da cidade. Sanbalat e Tobias querem pedir para ele sair da posição que ele estava, para ele vir aqui conversar com a gente, porque eles queriam fazer o mal, eles não gostavam de Neemias. Neemias lá trabalhando com uma colher de pedreiro, a espada na outra mão. Neemias olha para ele e fala assim: olha só, na boa, eu estou levantando esses muros aqui, eu não tenho tempo nem para discutir. Sei que vocês não gostam de mim, sei que vocês não me amam, sei que vocês querem arrebentar comigo, mas faz uma coisa, fica na de vocês. Eu não vou descer da onde que eu estou para gastar a minha energia, eu vou gastar para construir o muro. Para de gastar energia com quem não te ama, para de gastar energia com quem quer o teu mal, gasta energia para construir, canaliza toda ela para frente. Neemias fala: não vou aí não vou nem conversar com vocês, já sei o que vocês querem. Um dos maiores desafios da liderança pode ser a capacidade de uma pessoa lidar com seus conflitos internos e não com seus conflitos externos, porque algumas pessoas podem ser muito boas para consertar o problema dos outros, e elas podem ser realmente boas, elas dão bons conselhos, elas querem ajudar, elas entendem, elas sabem, mas elas podem possuir, e elas são boas em resolver os problemas dos outros. É isso que você tem que fazer, você tem que parar com aquilo, é isso que você tem que fazer, você não pode mais, é isso. Mas elas podem possuir uma incapacidade de se autoavaliar. O que o apóstolo Paulo diz referente à ceia, no momento de ceia: examine-se o homem a si mesmo. Algumas pessoas podem possuir uma incapacidade de olhar para dentro e de enxergar os seus
traumas, os seus problemas, as suas fraquezas, e elas tentam passar por cima como se não fossem tão sérias assim. E por isso muitas coisas não acontecem, não destravam e não vão, por uma incapacidade de lidar com seus próprios problemas, de pedir ajuda, de ir até um psicólogo se for preciso. Dizendo, alguns casais podem estar na igreja, eu como pastor local já vi muito isso. O casal está na igreja há 5 anos, de repente chega para você, está se separando, o casamento já está no respirador, já não tem mais jeito, querendo desligar a máquina. Pastor, salva o casamento. Calma aí, vocês estão aqui 5 anos, vivendo uma vida de fachada, nunca levantaram a mão, nunca pediram ajuda, um conselho ou nada, agora chega no respirador, orgulho. O que irão pensar, o que irão fazer? Como é que é isso? Eu não vou fazer, não, o que o pastor vai achar? Precisamos aprender a lidar com os nossos próprios problemas, nossas próprias fraquezas. Se precisamos de ajuda, vamos pedir ajuda onde precisa de ajuda. Examine-se o homem a si mesmo. E então, o que o apóstolo Paulo na ceia? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, e então passe para a próxima fase. Aprenda uma coisa, algumas vezes não passamos de fase, algumas vezes não saímos de um determinado lugar por uma incapacidade de reconhecer os nossos problemas. Até porque todo mundo aqui tem problema. Só os anjos que devem estar por aqui, eles não têm esses problemas que a gente tem. Nem sempre o melhor caminho para subir, para crescer, é o elevador. Às vezes as escadas são os melhores caminhos. Subir degraus, processos, cansaço. Às vezes você está subindo escada há muito tempo. Você está, pastor, só Jesus, mas fique tranquilo. Subir as escadas da academia que eu comecei a fazer ginástica, lá tem aquela uma escada. Agora você fica andando no mesmo lugar. Que luta aquilo, meu Deus do céu. Que luta. E às vezes você se sente assim, subindo as escadas sem sair do lugar, só fazendo forças. Mas fique tranquilo, Deus às vezes permite que a gente faça um caminho mais longo e suba as escadas, porque as escadas vão te fortalecer, para quando você chegar lá, você não vai cair de lá facilmente. Em algum tempo de liderança eu também aprendi uma coisa: as pessoas que crescem, as pessoas que desenvolvem espiritualmente, desenvolvem ministerialmente, desenvolvem emocionalmente, desenvolvem profissionalmente, intelectualmente, desenvolvem como um cidadão, como um todo, como cristão. As pessoas que crescem são aquelas que querem crescer. Às vezes você pode ajudar pessoas, ajudar a fazer de tudo, mas se ela não quiser, se você não quiser, as coisas não acontecem. Se você realmente deseja ter progresso e alcançar níveis maiores, aprenda a canalizar a sua energia para frente. Aprenda a canalizar toda a sua energia para fazer o que precisa ser feito. Pare de reclamar. Canalize a sua força para subir os degraus. Seja grato. Pastor, seja grato como assim? Estou com dívida, estou com problema, estou com algumas coisas difíceis e vou ficar agradecer pela minha dívida. Agradecer? Não perca a gratidão, não perca a paz, não perca a graça de Deus sobre você, mesmo em meio aos problemas. Continue se comportando da mesma maneira com Deus. Por quê? Porque a batalha de hoje pode ser o que vai te promover amanhã e você não sabe ainda. Davi foi enfrentar Golias e Golias era um grande problema. Só que Golias guardava uma porta. Toda vez que Deus tem uma grande porta para você, o diabo vai mandar um gigante ficar na frente dela, porque gigantes guardam portais. Então Davi não vai enfrentar Golias reclamando, ele vai enfrentar Golias profetizando: hoje mesmo eu vou arrancar tua cabeça, e as aves do céu vão comer da sua carne. A batalha de hoje, que você está enfrentando hoje, pode ser o que vai promover você amanhã. A pressão de hoje pode ser o que Deus está usando para forjar você. A pressão que você vive hoje pode ser exatamente o que Deus está usando para te preparar para o próximo nível, para te preparar para a bênção que Ele tem. Até os demônios que às vezes podem te atormentar
Deus pode permitir, que é para te preparar, para forjar você para o próximo nível, para coisas maiores. John Quincy Adams, um líder americano, disse uma coisa muito especial: suas ações precisam inspirar os outros a sonhar mais, aprender mais, realizar mais e a se tornarem melhores líderes a cada dia. Vamos lá, vamos para a família. Maridos, suas ações precisam inspirar suas mulheres a crescer mais, realizar mais, sonhar mais e se tornarem melhores líderes a cada dia. Mulheres, suas ações precisam inspirar os seus maridos a crescer mais, realizar mais, sonhar mais e se tornarem melhores líderes a cada dia. Uma palavra que está muito em moda é inspiração. Ele é inspirador. Fulano me inspira, Beltrano me inspira. Inspirar. Inspirei, coloquei ar para dentro. Como que nós inspiramos nossos filhos? A personalidade e o caráter de uma criança pode ser formado até 7, 9 anos de idade. Uma criança aprende a falar português sem ir para a escola, porque ela aprende dentro de casa: mãe, pai, eu quero, eu faço, eu vou, não quero. Abre a geladeira, aprende, quero mamar, quero feijão. Ela aprende essas coisas porque ela aprende por osmose, ela aprende ali, vivendo, no convívio. Porque a maneira como o pai trata a mãe, ela vai absorver, vai entrar nela e vai formando características de personalidade. Como a mãe trata o pai, como trata os filhos, como eles se tratam com os irmãos, como os avós chegam, como funciona aquela coisa, ela vai botando tudo aquilo para dentro e formando a sua personalidade, seu interior, moldando. Tanto é que aquele texto vai dizer: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ficar grande, não. O que isso está dizendo numa linguagem de hoje? Nossa mente é um grande computador. Nossa mente, ela tem arquivos, ela tem memórias, ela tem muitas coisas. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: instala os arquivos certos, os drives certos na cabeça das crianças quando elas são pequenas, porque se elas tiverem uma boa formação, quando ficarem grandes, não te darão trabalho. Por fim, eu quero ler o texto que nós vamos meditar nessa noite, que está em Mateus 25. Isso foi para preparar o nosso coração para Mateus 25, versículo 14 até o 29. Vamos ler juntos, por favor. Mateus 25, 14. Jesus está falando acerca do reino dos céus. Ele está com seus discípulos, pregando, falando. Ele diz: o reino dos céus, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente, negociou com eles e ganhou mais 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou mais 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eu estou aqui, os outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste aqui, outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Em outras tradições, o receoso vai dizer assim: tive medo e por isso escondi o talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olhando para esse texto, podemos perceber e entender que definitivamente não é um desejo de Deus que a pessoa permaneça onde ela começou. É desejo de Deus que a pessoa tenha progresso, avance, prospere, tenha crescimento. Gênesis 1, 28, um texto muito interessante. Eu preciso que você guarde esse texto no seu coração também. Gênesis 1, versículo 28. Olha só o que ele vai dizer. Tem a ver com o que lemos. Após Deus ter criado o homem e a mulher, o texto vai dizer: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, que quer dizer frutifiquem, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, nesse texto, nós percebemos comandos claros de Deus após abençoar o homem. Ou seja, Deus abençoa, Deus derrama uma bênção. Mas mesmo tendo a bênção, Deus fala assim: eu fiz a minha parte, vocês têm habilidade, você tem capacidade, vocês têm capacidade para prosperar, então vai lá e multipliquem, frutifiquem, sujeitem a terra, dominem sobre a terra. Ser abençoado não significa que Deus vai fazer tudo por nós. Ser abençoado significa que nós podemos fazer tudo com a ajuda de Deus. Olha as palavras que são usadas no texto de Gênesis: frutifiquem, multipliquem, encham a terra, sujeitem a terra, dominem. São comandos claros de liderança e de crescimento e desenvolvimento. Mas essa parábola, Jesus pega uma parábola para falar acerca do reino dos céus. Obrigado. Do reino dos céus. E ele fala do Senhor e fala do servo. Mas já que ele fala do reino dos céus, nós precisamos entender uma coisa: em que momento Jesus disse isso. O que tinha um senhor e um servo. Nós precisamos entender que aquela sociedade, nos tempos em que Jesus vivia e pisou aqui na terra, era uma sociedade muito bem dividida e separada, organizada por suas castas, vamos dizer assim. Nasceu pobre, vive no mundo dos pobres. Nasceu rico, vive no mundo dos ricos. Nasceu nobre, vive no mundo dos nobres. Nasceu escravo, vive no mundo dos escravos. E dificilmente as pessoas rompiam essas barreiras sociais e viviam em outros meios. Não, era muito bem separado e cada um vivia de acordo com as classes que ele tinha nascido e vindo. E precisamos entender que o Senhor, quando sai de viagem, pega o seu dinheiro, os seus talentos e não deixa com seus irmãos, não deixa com seus vizinhos, não deixa com seus pais, não deixa com seus amigos, não deixa com pessoas que ele pode falar que é confiável. Não, ele pega o seu dinheiro e deixa com os escravos, dá para os servos. É uma parábola, Jesus nos ensinando acerca do reino dos céus, porque essa parábola tem a ver com redenção, tem a ver com a cruz. Como assim, pastor? É uma parábola que ilustra o reino dos céus. Então, uma parábola que vai dizer de um Senhor, de um Deus e de um povo marginalizado, separado de Deus, como escravos e sem direitos. A humanidade, porque pecou, se separou, vivia separada de Deus, não porque Deus se separou dela, mas porque ela se separou de Deus. Geralmente, quando não estamos sentindo, não estamos vendo, algumas coisas não estão acontecendo, parece que Deus não está comigo, coisa assim. Pode ter certeza, não foi Deus que se apartou de você, mas somos nós que muitas vezes nos apartamos de Deus. Porque uma coisa precisamos entender: não é Deus que tem que andar atrás da gente pelos caminhos que nós queremos fazer. Somos nós que precisamos andar atrás de Deus pelos caminhos que Ele tem para nós. Nós precisamos caminhar seguindo a Cristo pelos caminhos que Ele tem. Então essa parábola vai falar de um Deus que olhou um povo separado e imediatamente, através de seu Filho Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer que Ele se despiu de sua glória, Ele deixou a sua glória nos céus. Tem um texto muito bonito que Jesus vai dizer nos evangelhos, que Ele diz assim: Pai, dai-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo.
porque Ele se despiu de sua glória e veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne, Ele se despiu da sua glória e veio pisar na terra para se tornar como um de nós, e vestiu um macacão de carne, como nós temos, que é nesse nosso corpo, e Ele veio se fazer como mortal, Ele veio se fazer como um escravo, como um homem comum, para que cada um de nós pudesse se tornar como Ele, um filho de Deus. O que acontece na cruz é uma restituição, é uma redenção, uma restauração da identidade da humanidade e do homem. Cristo vem morrer numa cruz, Cristo vem nos resgatar do pecado, Ele vem ser como um de nós e morreu como um de nós, para quando Ele ressuscitasse, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna e possa ser também filho de Deus. Obrigado, minha irmã. Cristo ocupou o nosso lugar na cruz, para que eu e você possamos ocupar o lugar dele nessa terra. Por isso somos sacerdotes, porque Ele se tornou como nós, para nós sermos como Ele. Esse texto tem a ver com uma restauração de identidade, para que através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, e crermos nele, nossos pecados serem perdoados e sermos filhos de Deus. Novamente, sermos restaurados a nossa identidade para quê? Frutificar, multiplicar, subjugar a terra, dominar sobre a terra. Existe grandeza dentro de nós. Algumas pessoas não entendem que Deus pode fazer algo muito grande nessa vida que você acha pequena. Deus pode fazer algo muito especial nessa vida que você acha que não é tão especial assim. Mas o interessante é que a parábola diz que o Senhor distribui os talentos, e o Senhor nessa parábola é Deus. É o que Jesus está exemplificando. Mas o interessante é que Ele dá 5 para 1, 5 talentos para ele, 2 para ele e 1 para ele. Mas calma aí, esse Deus não parece justo. O que ganhou 2 pode olhar para ele e falar: 5 e eu 2, não parece justo, Deus. E o que ganhou 1 pode olhar para o que ganhou 2, ganhou 5 e falar: poxa, mas eu também estou aqui, não me ama também não. Mas o texto vai dizer que quando nós lemos que o Senhor distribuiu os talentos de acordo com a capacidade. O que recebeu 5 por causa da capacidade que ele tinha de administrar os 5. O que recebeu 2 por causa da capacidade, suas habilidades que ele tinha para administrar os 2. Ele dá segundo a sua capacidade, segundo a sua. Uma coisa que eu já aprendi, já entendi com o céu: não é Deus que determina a medida da nossa bênção, a medida da porção da nossa bênção. Somos nós que determinamos e comunicamos ao céu a medida da bênção que Ele pode derramar sobre nós. Como assim? Capacidade. O que tinha capacidade para administrar 5 ganhou 5, que tinha 2, 2. Como assim ampliar a minha capacidade? Que temos estudado, que temos nos esforçado, que temos ampliado a visão, a mente, a intelectualidade, a espiritualidade, como temos orado, como temos buscado crescer. Quem cresce são as pessoas que querem crescer. Aumente a sua capacidade, você vai ampliar a sua porção. A viúva teve um problema, seu marido morreu, ela procura o profeta fala: o que você tem em casa? Só um pouquinho de azeite. Pois bem, arrume vasilhas e não poucas. O que o profeta diz? Aumente a sua capacidade. Ela busca um monte de vasilha, espalha as vasilhas pela casa. Aquele pouquinho de azeite, presta atenção, o pouquinho que você tem só não cresceu ainda, não é por causa do pouquinho, é por causa da sua capacidade. Porque a viúva tinha um pouquinho e Deus transformou em um monte. E ela começou a derramar aquele pouquinho, e daquele pouquinho não parava, não jorrava, porque é milagre, é bênção, vem de Deus. E foi derramando até que uma hora ela falou: traga mais uma vasilha. O filho grita lá de dentro: acabou-se as vasilhas. E o azeite para imediatamente. Por quê? Porque não havia mais capacidade de absorver, de reter, de guardar. Vamos lá, se você na sua casa tem uma caixa d'água de 1000 litros de água, quantos litros de água vai caber dentro da caixa d'água da sua casa? Quantos litros de água vai estar disponível para você usar na sua casa?
Se o seu vizinho, que está na mesma rua que você, e os canos que vêm a água para a sua rua, vêm do mesmo lugar, da mesma fonte, e na casa dele tem 2 caixas d'água de 2.000 litros de água, quanto ele vai ter disponível na casa dele? Aí o outro vizinho do outro lado da rua tem outras caixas d'água. Não vou deixar ninguém dormir não, hein, Vado? Ei, varão! O outro vizinho tem 5 caixas d'água do outro lado da rua, a água vem do mesmo lugar. Poxa, eu estou dando meu melhor aqui, o cara vai dormir, mano? Não vai não, mano. Tomar banho, eu vou jogar água em você, rapaz. Mas eles estão cansados, esses caras têm que honrar, pode aplaudir, eu vi aqui. Ontem ele estava aqui, meu irmão, subindo aqui, montando isso tudo, fazendo aqui. Eles estão cansados, mas Deus vai te honrar. Deus tem uma palavra para você. O outro vizinho tem 5 caixas d'água, a água vem do mesmo lugar, vai dar quanto? 5.000 litros. Então eu aprendo que a medida da bênção somos nós que fazemos de acordo com a nossa capacidade. Se aquela viúva tivesse pego mais vasilhas, ela teria mais azeite. Aumente sua capacidade e você vai aumentar o seu alcance e poderá ter uma porção maior. Esse texto tem a ver com a capacidade de assumir o controle, de liderar a sua história, de assumir a liderança da sua vida, de ser o tipo de pessoa que é conectada. Abraão, em Atos, vai dizer que Abraão caminhava em direção a uma cidade cujo edificador era Deus. Por quê? Abraão era um homem que sabia ter os pés na terra e os olhos no céu. Ele caminhava seguindo uma palavra de Deus. Seus pés na terra, ele sabia que tinha que andar, ele sabia que tinha que ir, mas os seus olhos estavam no céu. Ele esperava alguma coisa que vinha do céu. Pés na terra e olhos no céu. Algumas pessoas podem ter a capacidade de se desenvolver muito bem espiritualmente. Elas se desenvolvem espiritualmente e são uma bênção espiritualmente, mas quando vêm para o mundo natural, elas não são tão boas assim, e elas precisam de muletas no natural para desenvolver, para prosperar, para progredir. E outras pessoas podem ser muito ruins no natural, não se desenvolvem, muito boas no natural, mas são ruins espiritualmente e acabam não desenvolvendo, porque o natural e o espiritual vão caminhar em paralelo, vão caminhar juntos. Eu tinha um pastor que ele dizia: vigiar e orar, são 2 remos. Você fica só orando, meu amigo, você vai ficar rodando. Não estou dizendo que não temos que orar, mas temos que orar e agir. O que Deus? Moisés, por que clamas a mim, rapaz? Diga ao povo que marche. Deus estava dizendo: Moisés, tem hora para orar, meu filho, mas tem hora que é para fazer alguma coisa com o poder da oração passada que eu já te dei. Esses dias eu estava em churrasco lá em Teresópolis, agora no final do ano. Minha esposa estava com o carro, não sei, estava a pé, estava eu e meu filho Josué. Tinha um menino indo embora, eu falei: mano, dá um bonde pra gente, dá uma carona aí. Ele falou: beleza, pastor, vamos embora. Saímos do churrasco, quando chegamos do lado de fora, um Porsche 2021, 22, novo, branco, banco vermelho, Porsche lindo. Eu falei: rapaz, de Porsche, cara. Ele balançou a chave assim, ó: dirige aí, pastor. Eu falei: dirijo. Entrei no Porsche, ele e Josué entraram. Eu falei: caramba, vou dirigir um Porsche, eu vou procurar uma reta, meu amigo. Vou achar uma retinha para... Achei uma reta 150. Caraca, Cacilda, 150. Vou procurar outra reta maiorzinha, 200. Minhas costas colou no banco. Falei: meu, quase que soltou a mão. Falei: meu rapaz, é muita força, muita potência no carro. Motor forte demais, muito potente, muita capacidade. Eu falei: vou dar uma volta na estrada. Saí pela estrada. Aí na estrada, estava vazia, já era mais de meia-noite. Eu falei: eu só quero ver. 250. Fiquei com medo, voltei para casa. Falei: meu Deus, como é que esses caras de Fórmula 1 dirigem esses carros? Mas aquele motor, ele tem uma capacidade enorme, imensa, de chegar em alta velocidade em uma fração pequena de tempo.
Aquele motor daquele carro tem uma capacidade enorme de percorrer uma longa distância num tempo muito curto. Algumas pessoas querem que Deus acelere as coisas, mas quando Deus vai pisar no motor aceleradorzinho dela, o motor é fraco, não tem capacidade alguma. Já viu aqueles carros que passam fazendo barulho? Uá! Parece que está a 200, mas está a 40 soltando uma fumaça. Um motor que não há capacidade. Algumas coisas não acontecem na nossa vida, não é porque o céu está de bronze, o céu está fechado, Deus não quer fazer, Deus quer fazer. Você monta um seu negócio, você acha que é o desejo de Deus o quê? Que você quebre, que você fique na falência, você acha que esse é o desejo, fique devendo, é isso que Deus quer? Eu não prego teologia de prosperidade. Prosperidade é algo bíblico e precisa ser vista à luz da Bíblia, até porque prosperidade não é riqueza. Algumas pessoas têm dinheiro e não são prósperas, só têm dinheiro. É desejo de Deus que você desenvolva, que você progrida, que você tenha sucesso. Você estuda uma faculdade, para quê? Para nunca exercer, para nunca ter oportunidade. Você acha que Deus deseja isso? Não é desejo de Deus. Às vezes algumas coisas não acontecem porque não há onde Deus colocar. Deus não vai te dar algo que vai machucar você, que você não está pronto, vai te quebrar. Precisamos, aumente a sua capacidade e você terá a sua porção aumentada. Os 3 servos tinham algo diferente, mas ao mesmo tempo eles tinham algo em comum. Eles não tinham a mesma quantidade de talentos, porque às vezes algumas pessoas podem ter mais talentos, mais conexão, mais capacidade, mais dinheiro e mais um monte de coisa que nós podemos ter outras coisas que eles não têm. Mas uma coisa todos têm: a oportunidade de fazer algo especial enquanto estamos vivendo. Todos os soldados, inclusive Saul, tiveram a oportunidade de derrubar Golias, mas Davi teve a coragem de derrubar Golias. As oportunidades passam pela nossa frente, o que devemos ter é coragem para aproveitar as oportunidades. O que recebeu 5, trabalhou e ganhou mais 5. Todo líder deseja ter alguém na sua equipe que quando entrega algo, ele já traz algo melhorado. Minha filha está trabalhando em um lugar lá, ela está em Dallas, fazendo o CFNAI, uma escola de missão, teológica e tal, mas ela conseguiu trabalhar. Aí ela me ligou e falou assim: pai, poxa, já começou os dias de trabalho, já está contando aqui, já estou até recebendo, porque lá não é emprego, lá é trabalho, isso é por hora. Então, mas ela falou: pô, mas não começou nada, o cara não passou nada, não tem nada para fazer. Eu falei: não tem nada para fazer, o caramba. Como é que não tem nada para fazer? Você vai procurar a pessoa que estava no seu lugar antes. É uma menina que já tinha vindo para o Brasil, porque, enfim, é uma história. Tu procura quem estava no teu lugar, tu procura as pessoas que vai lidar. Mas o cara, o meu chefe ainda não passou as coisas. Tu se antecipa e vai atrás do que vai acontecer, para quando ele chegar, tu já sabe. Eu defendo uma outra tese. Quando a gente fala de inspiração para os filhos, existe um problema, porque pais podem ter filhos muito educados, amorosos, gentis, amáveis, bíblicos, conhecedores da verdade, da palavra, muito educados, porém despreparados para a vida, porque o trabalho do pai não é só educar, o trabalho do pai e da mãe é treinar, ainda mais nos dias de hoje. Você precisa ser um treinador para o seu filho, para quando ele crescer, poder andar sozinho, quando você não estiver lá. Minha filha está lá nos Estados Unidos, o que eu vou fazer? Tem que treinar, porque é a vida. Ela está com 20 anos. Eu comecei cedo, eu estou com 39, mas já tenho uma filha de 20. Pais precisam treinar os filhos, além de somente educar, porque tem momentos que você não vai estar com ele. Tem um outro texto que diz assim, Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, Jesus diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Vocês são o tempero desse mundo. Mas se o sal não tiver sabor, ele não serve para nada. Qual dona de casa que vai guardar um sal em casa, que bota no ovo não salga, bota no bife não salga, vai fazer o quê? Vai jogar fora. Sal que não salga, não tem função, uma poeira branca.
Então o sal que não salga, Jesus está dizendo, se for insípido, só presta para ser pisado. Algumas pessoas podem falar assim: caramba, para mim tudo é mais difícil, parece que eu sou esse sal que sempre é pisado. A Bíblia diz negócio de cabeça e não cauda, mas parece que eu sou sempre a cauda, sou sempre lá atrás, sou sempre o último a chegar, o último a acontecer. Parece que sempre é mais difícil para mim, parece que sempre eu não tenho oportunidade. Talvez. O que acontece é que você não está sendo quem Deus espera que você seja. Por que Jesus falou isso? A gente precisa entender uma história. Porque o sal que não salga só serve para ser pisado. Porque no templo antigamente havia os sacrifícios, antes do sacrifício de Cristo. Quando você vai em Israel, você vê que o lugar do templo era um lugar muito grande, e eram sacrifícios o dia inteiro às vezes. Então os levitas e os sacerdotes comiam daquela carne que era oferecida no sacrifício depois, eles almoçavam aquilo. Então eu imagino que deviam ter sacas de sal grosso no templo, e eles jogavam sal grosso naquele sacrifício para salgar. Mas quando eles jogavam aquele sal e não salgava, eles deviam ter uma saca de sal, e o sal está ruim, ficou úmido, sei lá, alguma coisa aconteceu e não está salgando. E o sal eles pegavam esse sal, e no templo tinha a entrada formosa, que era a entrada dos sacerdotes, e talvez de pessoas mais velhas, comerciantes, ricos, e eles pegavam esse sal e jogavam nas escadarias do templo. Então aquele sal grosso que não salgava só servia para quando tivesse em tempos úmidos ou chuva, pessoas que descessem as escadas, talvez mais velhas, sacerdotes, aquele sal só servia para segurar os pés um pouquinho, a sandália, para eles não escorregarem. Então aquele sal que não salgava só servia para ser pisado. Algumas coisas podem estar acontecendo ou não acontecendo porque não estamos sendo a pessoa que Deus espera que a gente seja. Você é sal, então você tem que salgar. Você é luz, então você tem que iluminar. Quando você coloca uma lâmpada na sala da tua casa, tu espera o quê? Que ela toque música? Não, que ela ilumine. Quando Deus te colocou nessa terra, já está intrínseco. Alguém pode falar assim: mas Jesus foi tão rígido com aquele que não multiplicou, enterrou o talento, tira dele, parece que Deus foi muito rígido. Não avisou para ele que ele tinha que multiplicar, não. Quando Deus colocou você no mundo, colocou ele no mundo, Deus já espera que a gente multiplique, frutifique, enche a terra, subjugue a terra, que a gente seja quem Ele nos formou para ser. Por isso que a Bíblia vai dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Vou te ensinar uma coisa, nem estava no script, mas vem cá os dois vasos de honra aí, pastor, os dois pastores, vem vaso, vem rapaz. Não, elizinho ali, os pastores. Vem varão de fogo, vem os dois vasos, fica ligado, homem de Deus. O ser humano, fica você aí, fica aqui no meio. O ser humano, alguns podem defender a tricotomia, outra dicotomia, mas vai dar tudo na mesma coisa no final. Mas o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Mas pastor, por que o corpo é pequenininho e o espírito é grande? Como é que o espírito vai lá dentro daquele corpo? Para você entender que você é bem maior por dentro do que por fora. Se a pessoa é uma pessoa muito emocional, a alma assume controle. Ela é movida pelas suas emoções, pelas suas reações. Ela não age, ela reage. Ela age só emocionalmente, segundo aquilo que ela pensa, segundo aquilo que ela sente. Eu estou sentindo essa raiva, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo. A fé não tem a ver com sentir, a fé tem a ver com ter convicção. A fé tem a ver com saber o que se deve fazer. A fé tem a ver com fazer algo. A sua fé precisa estar apoiada em Cristo, apoiada na palavra de Deus. Pessoas que o corpo assume controle são pessoas que agem pelos instintos, usa somente as reações hormonais, os seus reflexos, as reações momentâneas do cérebro de algumas coisas. Mas existem, a Bíblia diz para nós andarmos em espírito. O que é andar em espírito? É andar falando em línguas na rua, é andar orando na rua. Eu estou andando no espírito. Andar em espírito, porque algumas pessoas podem estar assim e outras muito quietas, e as quietas estão andando em espírito. Porque andar em espírito tem a ver com uma maneira de viver onde o seu espírito comanda o seu ser, porque os três comandam o ser, formam um homem, forma o que é o ser humano: corpo, alma e espírito.
Mas se o Espírito controla, algumas pessoas podem emagrecer só sabendo disso. Todo mundo. Vou te mostrar como. O salmista Davi vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda louvarei. O Espírito falando com a alma, fica na sua. Por que você está dando chilique? Fica quieta, quietinha aí. Eu não vou reagir emocionalmente. Espera em Deus, porque o Espírito está resolvendo o problema. E daqui a pouco você vai louvar. Todo mundo vai louvar junto. Então, quando você andar em Espírito, quando você tem controle sobre as suas coisas no Espírito, você vai dizer para o corpo de Coca-Cola não, cachorro quente não, hambúrguer não, fica na sua aí, você vai comer o que eu quero. O que é o jejum? O que é o jejum? Jejum é uma disciplina cristã. Hoje em dia é defendida pelos médicos, uma coisa muito boa para a saúde. Mas o jejum, você coloca o corpo no lugar dele, o Espírito assume o controle e fala assim: não vou te dar, você vai ficar sem, para você entender quem manda aqui. A alma, você come um chocolate, hoje cientistas defendem que o chocolate dá um prazer, assim, é semelhante a quase o sexo, mas que dá uma sensação prazerosa muito boa. Então a alma também sente. Então quando você abstém certas coisas, priva eles disso, de certa forma você coloca eles no lugar dele, e o Espírito começa a ganhar força, e você começa a se fortalecer espiritualmente. Você começa a comunicar para o seu ser quem é que manda. E como eles ficam mais fracos, o Espírito fica mais forte, você começa a discernir e sentir, e estar mais atento às coisas e perceptível às coisas espirituais. Palma para os varões de fogo. Pastores. Eclesiastes 9:10 é um texto que eu amo e que dirige minha vida em muitas coisas. Estou no tempo ainda. Eclesiastes 9:10 vai dizer: bem-aventurado. Não, Eclesiastes 9:10, desculpa. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme tuas forças. E outra tradução muito boa que diz assim: tudo que vier à tua mão, faça e faça bem feito, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Para o fim, para a sepultura. Uma hora não terão essas coisas. E eu já entendi uma coisa: excelência te leva ao nível de cima, integridade e lealdade te leva ao nível de cima, comprometimento e empenho te leva ao nível de cima, perseverança te leva ao nível de cima, dedicação te leva ao nível de cima. Os talentos foram entregues de acordo com a capacidade. E eu entendo que não podemos ser cristãos que de repente no trabalho são sempre aqueles que, na folha de pontos, que chegam atrasados. Alguém vai falar assim na empresa: pô, mais um atrasado. É a mulher do RH, já sei, foi o crente. Não podemos ser aqueles que colocam um atestado de vez em quando. Mas pô, não vai fazer mal algum. Não podemos ser aqueles que têm uma má reputação no trabalho, de não ser dedicados, de não ser empenhados, de não dar o melhor, de não fazer um bom trabalho, de ter que ser corrigido todas as vezes. Pastor, você não sabe a empresa que eu trabalho, ela não merece a minha dedicação, não me honra. Eu estou lá há anos, eu não sou reconhecido, meu fundo de garantia está atrasado, eu sei lá algumas coisas que pode acontecer. O meu patrão é próprio capeta em forma de gente. Então, como é que eu vou me dedicar para uma coisa dessa? A sua vida é para quê? Para glorificar a empresa? Ou a sua vida precisa ter um ato de louvor a Deus? É para glorificar a Deus, porque a Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que eu quero resumir e entender com isso? Às vezes algumas coisas podem não estar acontecendo na nossa vida, e podemos estar no lugar que não queremos, podemos estar no lugar até que não merecemos. Mas eu também já aprendi com a vida uma coisa: nem sempre é o momento de fazer o que queremos. Existem momentos na vida que precisamos fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes você está num lugar desse e tudo que Deus está
fazendo, observando como você se comporta, para enfim Ele determinar o que Ele precisa derramar e pode derramar sobre a sua vida. Às vezes você está nesse lugar, mas você não se dedica, não faz, mas a palavra diz ao contrário. Você precisa entender que Deus está de binóculo te observando, olhando as suas ações, olhando as suas reações, olhando como você lidar com as coisas. Sabe por quê? Porque na hora certa Ele te arranca da onde você está e te leva para onde Ele quer. Não trabalhamos e não vivemos para os outros. A nossa vida precisa. Todo ser que respira. Você não louva a Deus quando você canta. Você não louva a Deus quando você ora somente. Você louva a Deus sentado no teu trabalho, respirando. Deus pode estar de olho em você. Se você não é capaz de liderar a si próprio, como Deus vai colocar coisas maiores, o que nos faz achar que, se não somos capazes de liderar a nossa própria história, nossos próprios dias, o que nos faz achar que Ele vai colocar coisas maiores sobre a nossa responsabilidade. O que recebeu 2 talentos trabalhou, ganhou mais 2, o que 5 trabalhou, ganhou mais 5, mas o que recebeu 1, enterrou, teve medo, enterrou o talento, teve medo de arriscar, não quis multiplicar, achou melhor não arriscar, achou melhor não tentar nada, teve medo. Algumas pessoas podem ter medo de arriscar, medo de empreender, medo de realizar, medo de fazer, medo de ir. Mas o que vai ser isso? O que vai ser aquilo? O que vão falar? Medo de frutificar, medo do amanhã, medo do futuro, medo da vida. Cantamos porque Ele vive, podemos crer no amanhã, como se não tivéssemos medo algum, mas no dia a dia podemos ser pessoas que enterram os talentos, porque Miles Monroe, um grande homem de Deus que já partiu para a glória, dizia uma coisa, que muita gente fala isso hoje, que o lugar mais rico que existe na terra são os cemitérios, porque lá estão músicas que ninguém cantou, ideias que ninguém colocou em prática, empresas que nunca saíram do papel, livros que não foram escritos, coisas que Deus colocou no coração de gente que teve medo e enterrou e não quis colocar, não quis se expor porque tinha medo do que iam pensar, ou não teve disposição e coragem suficiente para acreditar que aquilo poderia ser uma coisa boa. Mas hoje é um dia para você inverter as coisas. Vira para quem está do seu lado e fala assim: hoje é um dia para inverter as coisas. Por que inverter as coisas? Porque quando você expõe o medo, você enterra os talentos. Mas quando você, por fim, decide se levantar e expor os talentos, você enterra os medos. Então hoje é um dia para você enterrar os medos aos pés da cruz de Cristo. Porque 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em nome de Jesus, todos os medos, todos os traumas, tudo que te limita, te aprisiona, te impede, vai ser enterrado hoje aos pés da cruz, para enfim você enterrar os medos e expor os seus talentos. Salmo 8, versículo 4. Esse texto é maravilhoso, preste muita atenção. Salmo 8, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. Salmo 8, versículo 4 vai dizer assim: aleluia. Que é o homem mortal? Eu vou esperar porque eu preciso que você leia. Que é o homem mortal? Que é o homem que dele te lembres, e o filho de homem que o visite. Sim. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Algumas outras traduções vão pegar mais leve, vão dizer que nos fez um pouco menor do que os anjos. Mas eu posso usar esse texto para você, porque a Bíblia vai dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Não somos iguais a Deus, somos parecidos com Deus, temos características de Deus. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sobre os seus pés e tudo que o puseste. Ovelhas e bois, todos os animais, também os animais do campo. Ou seja, o texto vai dizer que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Eu prefiro esse.
que a gente leu disse um pouco menor do que Deus, mas ele vai dizer que somos bem mais do que imaginamos. Quantos já passaram uma experiência que você vai ligar o rádio do carro, de repente você pensa numa música, quando você liga o rádio do carro, está tocando o raio da música que estava na sua cabeça tocando? Quantos já viram isso? Todo lugar que eu vou, eu faço essa pergunta, todo mundo levanta a mão. Sabe por quê? Porque não é uma coincidência. O seu cérebro tem uma capacidade enorme de captar ondas sonoras e você não se deu conta disso. Porque a antena do carro capta aquelas ondas que estão no ar e reproduz o som que vem em ondas. Aquilo estava tocando primeiro na sua cachola. Pastor, como é isso? Ah, é? Como é que Abraão ouve a voz de Deus? Uma voz que vem de uma outra dimensão, e Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele. Guiado por uma voz. Por isso que somos sensíveis e podemos perceber, algumas pessoas captam e entendem o ambiente em que estão, elas percebem, elas discernem. A Bíblia fala sobre discernimento de espíritos. Elas entram num lugar e opa, elas sentem, calma aí, elas são capazes, elas têm muitos equipamentos e ferramentas dentro de si sensoriais, no cérebro e suas emoções e no espiritual, para captar e entender por quê. Somos criaturas maravilhosas. Somos bem mais que entendemos que somos. Cutuca alguém do teu lado e fala assim: tu é quase um anjo e nem sabia, tá vendo? Podemos mais do que acreditamos que podemos. Somos mais fortes. Por isso que a Bíblia vai dizer que da fraqueza tirou força. Por isso que a Bíblia vai dizer que Davi, quando estava cercado pelos seus próprios amigos, querendo apredejá-los, em Siclag, porque tinham se roubado as suas mulheres, a Bíblia diz que ele estava cercado de seus amigos. Os caras que mais o amavam queriam apedrejá-lo e matá-lo. Mas a Bíblia diz que Davi, mesmo naquele ambiente hostil, sob uma pressão terrível, quase sendo assassinado pelos seus próprios amigos, Davi se fortaleceu no Senhor. Davi consegue achar e buscar uma resposta de Deus para aquilo que ele devia fazer, e ele obtém, mesmo em um momento muito difícil. Entenda uma coisa: o seu problema nunca é maior do que a promessa. Celebre a promessa, que o problema diminui. Repita assim comigo: celebre a promessa, que o problema diminui. Opa, pastor, calma aí, que história é essa? Celebre a promessa que o problema diminui. Porque eu já tô com alguns problemas e estou celebrando. Tô velho não, vaso. Mas rapaz, sou tudo não, varão. Eu estou celebrando, eu estou cantando, eu estou vivendo, estou aqui, mas alguns problemas ainda não diminuíram. Porque é bem verdade que às vezes alguns problemas insistem e não somem tão facilmente. É verdade ou não é? Eu defendo outra tese, que tem momentos que a gente precisa não ter a fé que faz o vento parar. Todo mundo quer ter a fé que faz o vento parar, mas em alguns momentos precisamos ter a fé que suporta a força do vento, porque tem hora que o vento não para. Pedro, o vento não parou para Pedro andar sobre as águas. Pedro só teve coragem para andar ventando. Vem cá, irmão, você é grande demais, você não. Não, você não, você é muito grande. Mas pode vir um grandão, vem grandão, grandão da Galileia, o que foi? Amanhã é a sexta do manto, tá? Vai cantar isso aí. Ai! Fica aqui. Alguns problemas, grandes problemas, podem insistir em permanecer e não vão embora. Você ora, a gente faz coisas, mas parece que os problemas não somem, não se vão. E qual é a maneira de lidar com problemas que insistem em permanecer e não sair? E às vezes Deus está nos monitorando para isso, porque a maneira de você lidar com problemas que não vão embora, que parecem ser maiores do que você, é você crescendo. Porque quando você cresce, ele fica pequeno. O erro de muitos cristãos é achar que Cristo morreu numa cruz para resolver os nossos problemas. Jesus morreu para nos salvar. Muitas coisas nós recebemos de quebra,
Mas Jesus não quer, principalmente, Ele não quer resolver nossos problemas, Ele quer resolver a gente. Pessoas saradas, pessoas resolvidas, pessoas curadas, resolvem problemas. Queremos que Deus faça uma nova história. Deus não quer simplesmente fazer uma nova história. Deus quer formar uma nova pessoa, porque uma nova pessoa faz uma nova história. Porque a pessoa velha, numa história nova que Deus fez, estraga a pessoa nova e torna a velha novamente. Então não adianta Deus fazer algo novo para você e você continuar sendo o mesmo. Porque quando você pisar no terreno novo, não se põe vinho novo em odre. Está explicado. Então a melhor maneira de lidar com o problema é quando você cresce. Se você cresce, Deus fala assim, cresceu. Quando você cresce, ele fica pequeno e você mesmo resolve. Eu tinha uma avó, obrigado pastor Saulo, que minha avó, quando ia para a casa dela, às vezes ela amarrava um barbante, um treco no meu pulso, falava assim, vai brincar, mas ó, isso aqui é para tu lembrar que tu tem que trazer isso aqui para mim. Tu compra e traz, passa lá na casa de fulano. E eu ia brincar com fita amarrada, com não sei o quê. E era um lembrete. Às vezes alguns problemas que Deus permite que fiquem, eles são como lembretes. E toda vez que você olha para o problema, é Deus dizendo assim, ele está aí, porque tu não cresceu. Porque se tu crescer, tu mesmo tira ele daí. E às vezes queremos insistir, Deus, faz uma coisa. E Deus está assim, rapaz, faz você, filho. Cresce, que vai ficar fácil. Cresce, que vai ficar fácil lidar com ele. Aumente sua capacidade, aumente seu alcance, amplie sua visão. Assuma a liderança da sua história. Repita comigo, assuma a liderança da sua história. Opa, pastor, calma aí, de novo. Calma aí. Mas é Deus que escreve a minha história, ou eu mesmo que assumo a liderança e escrevo a minha história? É Deus que escreve a minha história e sou eu que escrevo a minha história? Como assim assume a liderança da minha história? Eu vou tentar te explicar. E vou pegar um exemplo de um barco. E um barco é a sua vida, e você está dentro desse barco. E esse barco tem velas, e esse barco tem um leme. E é seu papel que está dentro do barco da sua vida, levantar as velas e segurar o leme. Tudo bem, pastor, um barco, vela, leme, eu estou dentro do barco, meu papel é segurar o leme e levantar as velas, mas e Deus? Deus está aqui do lado de fora, soprando o favor dele para te empurrar para frente. Então Deus está dizendo, eu vou soprar o vento do meu favor para você avançar, mas é seu papel levantar as velas e segurar o leme, porque se você não se posiciona e segura esse leme, tu vai bater nas pedras, tu vai bater em outra coisa. Se você não assume o controle, você vai acabar perdido no mar. Se você não lidera a sua história, o vento vai te jogar nas pedras, vai te levar para longe, vai encalhar nos bancos de areia, vai bater em outros barcos. Pessoas que entendem o poder da liderança são pessoas diferentes. Existem dois tipos de pessoas. O louvor pode vir subindo. Vem cá você, varão que canta, varão cantor, varão que canta bem. Vem, vaso. Poxa, vaso. Você me deu esse papel, homem de Deus. O papel que ele me deu, colocou ali há 1 hora. E você, poxa, bora, vai. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquele tipo de pessoa que o diabo dá muito trabalho para elas. O diabo deixa elas. Não, levanta a mão não, fica. O diabo dá muito trabalho para elas. O diabo deixa elas doidas, perturbadas. Dá muito trabalho. Mas existe uma outra classe de pessoas que quando acorda, abre os olhos, o diabo olha e fala assim: acordou, misericórdia, vai me dar um trabalho danado, tinha que ter ficado dormindo até mais tarde. Nós precisamos escolher que tipo de pessoas seremos. As pessoas que vivem correndo do diabo, ou aquelas que botam o diabo para correr. Como assim bota o diabo para correr? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos entender que tipo de pessoas somos. As que vivem correndo, oprimidas pelo diabo, ou aquelas, é o que a Bíblia diz.
as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não está segurando que Satanás está metendo o pé na porta. Não, Satanás que está segurando, porque a igreja está botando o pé na porta, porque as portas do inferno é que não irão resistir o poder da igreja. Quando você lidera, você inverte as coisas. Josué 14:10, pode subir, gente, pode subindo. Vai dizer assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Caleb está com 85 anos e falando assim: se tiver guerra eu estou dentro. Que irá enfrentando desafios, pronto para a batalha. Pessoas podem estar com 80, com 70, com 90 e continuar crescendo, fortes, vivendo. Eu vou te contar uma coisa. Foi uma das maiores experiências cristãs que eu vivi, uma das maiores experiências com Deus que eu vivi. Eu era muito novo convertido, devia ter 1 ano e pouquinho de convertido. E eu morava num bairro em Niterói chamado Boa Viagem. Niterói tem uma cúpula que parece um disco voador, é bem depois daquele lá, que tem uma praia assim, né, do bairro. E eu fui correr de manhã, novo convertido. Estava correndo, quando eu cheguei no final da praia lá embaixo, tem uma caverna grande. E tinham 3 moradores de rua, moradores de caverna. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Moradores de caverna. Junta os três aqui. Junta os 3 aqui. Junta aqui, varão de fogo. Só chega perto, Os 3 juntos. Agachado aí, agachados. E eu estava correndo na praia. Quando eu cheguei no final da praia, uma caverna. 3 moradores de caverna. Pensa como é que eles eram. Eles estavam cozinhando uma lata de óleo com umas folhas dentro, uma água, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei por eles, olhei. Quando eu voltei correndo, o Espírito Santo falou assim: vai embora. Eu falei: opa. Voltei, sem saber direito o que fazer. Novo. Posso orar por vocês? Pode. Quando eu fui orar, para levantar. Quando eu fui orar por eles, eu lembrei de uma casa de recuperação que eu ia numas vigílias. Era o Lar Irmã Araci, no Beltrão, outro bairro de Niterói. E essa casa de recuperação recebia moradores de rua. E eu falei com eles, eu lembrei daquilo. Eu falei: vocês querem mudar de vida? Eles falaram: queremos. Eu falei: mas querem mudar agora? Eles falaram: sim. Eu falei: então pode aí, vamos embora, vem comigo, deixa essas coisas para lá. Levei, cheguei na minha casa, que era na Boa Viagem. Minha avó estava morando na minha casa dessa época. Minha avó era uma versão de Dercy Gonçalves de São Gonçalo. Quando ela me viu com 3 moradores de caverna, meu amigo, você imagina o que aconteceu. Eu falei: vó, fica tranquila. Dei pão, dei leite, dei café, tomamos café. Peguei umas roupas, camisa, bermuda, coisa melhor para eles. Eu estava sem carro. Fomos para a casa de recuperação. Peguei os 3 dentro do ônibus, cheguei lá. Conversei com o diretor da casa de recuperação. Eles estavam assim, contei a história. Deixa eles aqui, eu vou vir ajudar mensalmente. Eu quero ajudar, deixa eles. Então, eles querem ficar? Querem. Então vai ficar. Passaram-se uns 5, quase 6 meses. E estava no final do ano e eu trabalhava muito. E já era no começo de dezembro. E eu naquela semana eu não pude ajudar. Aí eu fui lá dar uma satisfação: olha, não consegui, estou sem grana essa semana que vem eu vou trazer o que eu me comprometi e tal. E aí o cara ficou tal. Aí eu percebi que o diretor da casa de recuperação estava rindo. E um movimento estranho, 3 pessoas, 4 pessoas na porta assim. Aí eu falei: o que houve? Você não percebeu, cara? Eu falei: não. Você não está vendo aqueles 3? Eu falei: o que tem? É os caras que tu trouxe. Calça, sapato, cinto, arrumados, camisa para dentro da calça. E ele falou: 2 já foram batizados no Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, quando olhei, irreconhecíveis, outras pessoas. A salvação é o milagre mais maravilhoso que existe. E eu comecei a chorar, não conseguia me mover. Eu falei: Deus, que coisa mais linda. E o que eu fiz? 3 horas, 4 horas do meu dia, umas roupas que eu já tinha usado, café com pão, 3 passagens de ônibus, e levei eles lá.
Tudo que Deus precisa são de pessoas disponíveis para que Ele se mova sobre a terra. Talvez você é a porta que Deus abriu para sua casa, para sua família. Deus vai usar você. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele simplesmente faz aquilo que Ele deseja. Muitas vezes pensamos muito no que Deus irá fazer. Precisamos pensar no que nós vamos fazer. O que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Algumas pessoas podem ficar esperando Deus fazer alguma coisa para enfim elas fazerem algo. Não. Faça primeiro, porque aí Deus vai fazer algo. Se mova, porque Deus vai se mover em algo. A mulher do fluxo de sangue não ficou esperando Jesus bater na porta dela. Jesus não foi na porta dela, nenhum amigo pegou Jesus e levou na porta dela. Mas mesmo assim, ela saiu de casa, anêmica, e foi atrás de Jesus e colocou um propósito: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. E ela foi com fé e ficou curada. Ergue as suas mãos nessa noite, comece a falar com Deus. O texto que lemos vai dizer: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Faça a sua parte e as coisas irão mudar. Não espere que as coisas mudem para enfim você fazer a sua parte. Não esperem que as coisas mudem para enfim você fazer a sua parte. Faça a sua parte, que as coisas irão mudar. Comece a falar com Deus e agradecer a Deus por essa noite. Comece a falar: eu estou aqui, Senhor, eu quero assumir um posicionamento diferente. Deus, me ajuda, toma-me pela tua mão, Pai. Traga luz ao meu entendimento, à nossa mente, ao nosso coração. Traga força à nossa alma e ao nosso espírito, Pai. Nos levanta, nos toma pela tua mão direita, como diz a tua palavra, para que possamos ser aquelas pessoas que o Senhor deseja. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sim, Deus. Eu sou filho de Deus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Cante isso. Hoje é um dia para expor os talentos e enterrar o medo. Enterra os medos hoje aos pés da cruz. Faça uma aliança com Deus. Levante as tuas mãos e diga: Pai, a partir de hoje tudo vai ser diferente. A partir de hoje eu vou assumir um posicionamento diferente. Eu sou filho. Sim, Ele abriu. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou.
eu sou filho de Deus. Eu vou te contar uma última história. Eu cresci em uma casa muito agitada. Aos domingos na minha casa, eu já acordava 9 horas da manhã com barulhos de panela. Primos chegando, tios chegando, todo mundo vinha para minha casa e a comida era lá. Minha mãe fazendo comida com minha avó e tia que chegava, cheiro de galinha assada, e cheiro de carne assada, e aquele monte de comida ao mesmo tempo, de família que come muito, que muita gente junta. E chegava o almoço, aquela festa que todo mundo... E depois que todo mundo almoçava, ninguém ia embora. E eu lembro de minha mãe, pegava aquelas vasilhas de plástico, de Tupperware, aquelas coisas, e colocava uma coisa numa vasilha, outra coisa em outra vasilha, outra coisa em outra vasilha, outra em outra, e separava tudinho, ia para a geladeira e colocava. E ela estava falando assim, quando ela colocava na geladeira: olha, eu cozinhei isso tudo para o almoço, a janta é isso aqui, eu não vou voltar para lá não. Mas o fato é que ninguém ia embora, porque todo mundo sabia o que vinha depois. Quando começava a dar as 6:30 da tarde, 7 horas, que a fome começava a chegar, minha mãe ia para a geladeira e abria a geladeira e pegava tudo aquilo, botava na mesa. E ela pegava seus tabuleiros, e uma coisa ela botava num tabuleiro, outra coisa em outro tabuleiro, outra coisa em outro tabuleiro. E em cima de uma coisa daquelas sobras, ela ralava queijo. Em cima de outra ela jogava alho frito, pimenta do reino. Em cima da outra ela fazia um molho branco e jogava outro molho vermelho. A outra ela botava parmegiana, e a outra ela inventava alguma outra coisa, e ela empurrava tudo aquilo para o forno. E quando aquilo saía, estava mais gostoso do que o almoço. As pessoas iam para lá para comer as sobras e não o almoço. Fecha teus olhos. Como assim? Só escute. Como assim as pessoas iam comer as sobras? Porque até as sobras na mão de um mestre se tornam coisas maravilhosas. Você pode estar aqui nessa noite e você pode olhar para o céu e falar: Pai, tudo que sobrou da minha vida é isso aqui. Ninguém sabe, mas sobrou tão pouca coisa. Sobrou tão pouco do meu casamento, sobrou tão pouco dos meus negócios, sobrou tão pouco da minha alegria, sobrou tão pouco da minha felicidade, sobrou tão pouco dos meus dias, sobrou tão pouco do que o Senhor tinha, sobrou tão pouco, Pai. Mas hoje é um dia para colocar tudo nas mãos do Mestre. Hoje é um dia para decidir e falar: Pai, eu vou ter coragem, eu vou colocar tudo nas tuas mãos, o pouco que eu tenho. Você está aqui e hoje é um dia de você tomar uma decisão de falar assim: eu quero deixar esse Deus. Não se trata de uma religião. Jesus nunca veio pregar religião. Jesus veio pregar as boas novas do reino de Deus. Não se trata de você entrar para uma religião, se trata de permitir que Deus entre na sua vida e na sua história. Hoje é um dia para abrir o coração como nunca abriu. Hoje é um dia para falar assim: Pai, pode entrar. Eu nunca fiz isso, Deus, eu não tomei essa decisão. A Bíblia vai dizer que se nós o confessarmos diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai que está nos céus. Hoje é um dia para você falar: Deus, entra na minha vida. Eu quero abrir meu coração, não importa, eu quero deixar tudo nas mãos de Deus. Hoje é um dia para você que foi ferido, machucado. Tantas coisas podem ter acontecido, mas hoje é um dia de voltar e renovar a aliança com o Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer: você é meu, tudo que eu tenho está de pé. Volta, renova a sua aliança, entrega tudo, coloca tudo nas mãos do Mestre. Hoje é um dia de você falar assim: sim, Deus. Feche teus olhos, mantenha seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Hoje é um dia de você falar: eu quero entregar tudo para Deus. Você que está online, esse é o momento de você tomar uma decisão. Você que está aqui, quer falar assim: eu quero deixar Deus entrar na minha vida como nunca entrou, pastor. Eu quero abrir meu coração como nunca abri. Eu entendo que não se trata de uma religião, eu preciso de Deus. Você quer voltar e renovar a sua aliança com Deus. Tanta coisa aconteceu e você foi parar muito longe. Você não é como mais era antes. Você foi para longe do cais. Você ficou um barco onde o leme estava às soltas. Mas hoje Deus está dizendo para você: eu não soprei porque você não estava segurando o leme. O mar estava tudo parado, não tinha vento, porque você não estava posicionado. Se posiciona, assuma a sua posição. Volte para o lugar que eu quero que você esteja. Você vai ver o que eu vou fazer. Se você está aqui, você quer falar: eu quero deixar Ele entrar como nunca entrou. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu falar 3,
Você vai dar um tchau, só levantar uma sua mão. Quero ver você, quero orar por você, porque a partir de hoje tua vida nunca mais será a mesma. 1, 2, 3. Se você está aqui, levante mais de suas mãos. Isso. Se você que está aqui e hoje você está dando um passo de fé e falando assim: eu quero que Deus entre na minha vida como nunca entrou, eu quero renovar a minha aliança com Ele. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Você que levantou sua mão, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui, porque a partir de hoje tua vida nunca mais será a mesma. Hoje é dia de renovar a aliança, hoje é o dia de voltar, hoje é o dia de falar assim: eu quero colocar tudo nas mãos do Mestre. Hoje eu quero entregar o meu tudo nas tuas mãos, Pai. Hoje é tudo de Deus, não importa se sobrou pouco, não importa se não sobrou nada. Deus não está interessado no que você tem, Deus está interessado em quem você é. Vem cá, pastor Saulo, sai do teu lugar e vem. Não fique no seu lugar. Se o Espírito tocou teu coração, hoje é um dia que você entende: eu preciso colocar tudo nas mãos de Deus. Eu preciso deixar Ele entrar como nunca entrou na minha história e na minha vida. Eu preciso dar um passo de fé como nunca dei antes. Eu preciso entregar tudo. Eu vou pedir os diáconos, os pastores, para orar por essas pessoas. Pegue cada um. Vem cá, pastor Saulo, por favor. Vem cá. Sobe aqui. Pessoas estão sendo enviadas agora para o novo tempo. Chega de viver essa vida mirrada. Hoje você cresce, expande, avança. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, parabenizando o pastor Saulo e dizendo para a igreja que hoje é o começo do início. Quantas pessoas dizem assim: eu estou começando? E elas estão começando e passa um mês e você pergunta: como é que está o teu negócio? Como é que está o teu trabalho? Eu estou começando. E hoje é o começo do início, porque o começo do início tem planejamento. E hoje dentro desta igreja está havendo a execução do Espírito de Deus. Eu estava ali, irmãos, naquele cantinho, e o Senhor me mostrou uma chuva seródica do reino da glória de Deus caindo sobre a igreja agora. Levante a tua mão agora e diga: Senhor, derrama sobre mim a unção do teu Espírito agora. Porque, irmãos, bendito o começo do início. Com paredes não se conquista almas, mas com almas se alcança as paredes. Quem viu esta casa na primeira glória vai ver, bendito, na segunda, que irá será maior do que a primeira. Abre a tua boca e dá um glória para Deus agora. Diga glória a Jesus, aleluia Jesus. Deixa a presença do Altíssimo te abraçar. Deixa a glória de Deus avivar dentro de você. Você está aí no cantinho, aí atrás, e dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? É o Senhor que encontrou com a tua alma. É o Senhor que marcou o encontro contigo. Chegou o momento das cadeias serem derrubadas. Chegou o momento das correntes serem derrubadas. Deixa a glória de Deus te tocar. Deixa a presença de Deus, aleluia, tomar conta do teu coração. Aleluia, bendito. Coloque a mão no ombro do teu irmão agora e diga: receba um avivamento, receba uma glória, receba uma luz, receba um poder, no nome de Jesus agora. Bendito, porque hoje o Senhor marcou um
começo de restauração, um começo de reconstituição. A glória de Deus, bendito, ela vai entrando por aqui, pastor Saulo, e ela vai caminhando, tomando os corações. Glória a Jesus, bendito o nome do Senhor. Vocês têm uma canção para Deus agora? Bendito, solta uma canção. Eu vejo a glória de Deus, bendito, descendo nos corações. Glória, bendito, eu vejo a luz de Deus, bendito, derramando da unção, derramando da cura, derramando da liberação, derramando do revestimento. Aleluia. O que você precisa agora? No nome de Jesus, igreja, receba a glória do Altíssimo, receba, aleluia, o poder do Criador. Bendito, porque do jeito que você entrou aqui, bendito, você sairá diferente, porque hoje é o começo do início na tua vida. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Levante a sua mão, diga: eu estou sendo destravado. Diga: eu estou sendo destravado agora. O novo tempo está iniciado na minha vida. Aplauda em fé e celebre isso em nome de Jesus.